Vamos ler. Eu estou na versão Almeida atualizada. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia uma certa cidade, um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Recline sua cabeça e ore comigo, se possível. Senhor, te damos graças por essa noite e pedimos a tua permissão para, além de ler tua palavra, direcionados pelo teu Espírito, entendê-lo. O Senhor já tem falado conosco. As canções, as palavras dos testemunhos já têm ido aos nossos corações. Não há quem possa sair daqui agora e dizer que Deus não falou. Mas se acharmos misericórdia diante da tua presença, ensina o nosso coração como deve andar. E através da tua palavra, Senhor, ministra ao coração de todos nós, que muitas vezes, Senhor, não entendemos que o Senhor não requer tanto, mas requer aquilo que a Bíblia diz. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar orando e lendo Bíblia a esse momento, nesse momento, Senhor. Obrigado. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra não é longa, então, por ser uma palavra breve, eu peço que você dê toda a atenção possível. Realmente não vai ser uma palavra de longa duração. Se você leu comigo o começo do verso, vai ver que entra em concordância com aquilo que Deus colocou no coração do irmão Ronaldo, de orar sempre. Então, assim, se nós olharmos para essa palavra, ou para esse trecho das Escrituras, em concordância ao que Deus já falou com o irmão, a gente pode ter certeza que Deus realmente quer que a gente ore mais, e ore sempre. Mas, vamos um pouquinho mais, vamos tentar entender um pouco mais isso aqui. Jesus está falando, nesse momento, da palavra dele, ele está falando para discípulos mais chegados. No capítulo 17, verso 20, se não me falha a memória, Jesus é interrogado por fariseus. Você pode olhar na sua Bíblia e ver que ele é interrogado por fariseus. Mas depois dele responder à indagação dos fariseus, é com os discípulos que ele começa a dirigir o seu discurso. E o discurso de Jesus passeia por fim do mundo, que a gente chama na teologia de escatologia, as últimas coisas. E dê uma olhada aí que ele vai falando de Noé, ele vai falando da esposa de Ló, ele vai falando de muita gente e vai falando sobre o fim dos tempos. E aí, para dizer como nós devemos nos comportar no fim dos tempos e como os fins dos tempos serão, Jesus nos dirige uma parábola. Ou seja, ele começa falando de fim dos tempos, mas para a gente entender melhor como se comportar no fim dos tempos, ele usa uma história figurada, uma ilustração. E nessa ilustração, ele além da história principal, que é ore sempre, tem outras histórias que acontecem. Então, se você estiver aqui hoje e estiver orando sempre, ainda vai ter história para você olhar em outro cantinho desses mesmos versículos. De repente você está orando sempre, eu fico feliz, eu acho que Deus com certeza. Mas tem mais histórias do que só a história de orar sempre. Então, nesse momento aqui, e Jesus dirige isso para os seus mais íntimos, eu posso acreditar que hoje somos íntimos de Jesus ao ler aquilo que só a intimidade tinha direito. É um privilégio para a gente poder ler aquilo que era íntimo de apenas alguns discípulos. Os fariseus não ouviram esse discurso. Então, por favor, que nessa noite você e eu possamos nos sentir íntimos do Espírito Santo, de tal modo a saber que Jesus deixou isso para aqueles que são chegados. Então, se você não tem Jesus ainda, se sinta muito agraciado de ouvir aquilo que só os próximos ouviram. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Diz que Jesus falou isso porque nos fins dos tempos, e você vê isso no verso 8, ele faz uma pergunta que me deixa com medo. Será que ele vai, quando voltar, encontrar fé na terra? É a pergunta dele. Isso aí é a conclusão do 17 e o início do 18. Ele acaba aí. Ele fala assim: será que eu vou encontrar gente com fé? Será que ainda vai permanecer gente de fé nessa terra? Então, olha
para esse cantinho agora e pergunte a si mesmo, desde que você começou a jornada, a fé diminuiu? A fé aumentou? Você esfriou? Você esquentou? Como está hoje? Será que se o Filho do Homem voltasse hoje, e a pergunta que eu te faço para abrir esse discurso, você seria encontrado como homem ou mulher de fé? E essa é a pergunta de Jesus para o fim dos tempos. Será que ele vai achar gente com fé? Dá uma olhadinha aí. A primeira história fala de uma mulher, uma viúva. E essa viúva, que diz a palavra de Deus, é a condição talvez mais precária daquela época junto com os órfãos. Né? Se você pensar em órfão, viúva, forasteiro, peregrino, você vai pegar aí o quadrilátero da necessidade. Esses camaradas eram gente que só se ajudasse tinha alguma coisa. A viúva, ela representa eu e você na condição de pedinte. Ela representa eu e você na condição de alguém que não vai ter o que quer só porque quer. Só vai ter se pedir. Amém? A viúva é alguém que, como eu ou você, só vai ter se pedir. O juiz da parábola, ele é alguém que pode conceder. Ele é o sistema, ele é, de repente, alguém que represente um sim. Não precisa ser Deus, até porque depois você vai ver que Jesus tomou outro caminho. Esse juiz, ele se sente importunado por essa mulher, porque ela fala o tempo todo, ei, julga a minha causa, ei, faz justiça, cara, eu quero que você me ajude. E ela está o tempo todo instando com esse juiz, falando, eu preciso de ajuda, eu preciso que você julgue a minha causa, meu adversário tem me perturbado. Ela não está conformada com a condição dela e ela bate na porta do juiz. O juiz, que nem de perto lembra Deus, ele não figura na presença de Deus ali como Deus, ele está, desculpe o termo chulo, está de saco cheio. Então ele fala, eu vou fazer o que essa mulher está precisando, porque essa mulher está me importunando muito, então eu vou fazer logo o que ela está precisando, e pelo menos ela para de bater na minha porta e acabou. Esse juiz não lembra Deus, mas essa mulher lembra a gente. E nessa primeira figura eu queria que você pudesse analisar comigo, que essa mulher, olhando para o juiz, vê nele a possibilidade de resolução dos seus problemas. Pense comigo hoje, na sua vida, em alguma coisa que você sabe que está além das suas capacidades. Pode ser uma prova, um concurso, um trabalho, alguém que você gostaria de se relacionar até afetivamente. Pense em qualquer coisa. Agora pega e compara esse juiz sim com seu Deus, porque depois Jesus vai se comparar a ele. Será que você já pediu algo a Deus que, diferente do juiz, Deus não deu, ou Deus não fez, ou Deus não agiu? Essa mulher não perde o fôlego, e ela continua orando a Deus, orando ao juiz, falando com o juiz. Ela simboliza alguém que mesmo diante da própria humanidade, ou seja, diante de uma situação cotidiana, ela continuou perturbando esse juiz. Nós, muitas vezes, irmãos, eu falo isso até com um certo grau de pessoalidade. Muitas vezes eu paro de orar por coisas que eu acredito que Deus não deu, porque eu já orei. Já esteve nessa situação? Orei tanto, orei por conversão, orei para alguma porta se abrir, orei, e Deus não fez. E sabe, quando Deus não faz, em geral lançamos em riste uma afirmação pessoal. Você já usou essa? Talvez não seja da vontade de Deus. Talvez eu esteja perturbando o Altíssimo, mas não é. E aqui nessa igreja nós temos a ortodoxia arminiana. Então seria impossível que usássemos a seguinte frase: se não for da vontade de Deus, não vai ser. Porque acreditamos que, como arminianos, cremos que a vontade de Deus passa por também nosso sinergismo, ou seja, continuamos, ei Deus, estou aqui, eu estou aqui. Mas pensa comigo, quantas vezes você e eu, diferente dessa mulher, paramos de orar? Quem já fez isso? Eu muitas vezes. Você conseguiria levantar sua mão e lembrar? Paramos de orar porque agimos em relação a Deus como agimos em relação a todas as coisas. Está muito difícil, eu paro. Está muito difícil, eu esmureço. Está muito difícil, eu acho que é melhor eu não perturbar tanto o Senhor. E sabe qual é o problema? Jesus chega e nos indaga. Dá uma olhada aí no verso 6. Vê o que esse juiz está dizendo. Jesus chama atenção para o juiz. Olha o que esse juiz está dizendo.
e a comparação de juiz a Deus não serve. Sabe o que Deus fala ali, a pessoa de Jesus Cristo? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Sabe o que Deus está falando? Preste atenção. Eu não sou como esse juiz. Eu não sou esse juiz. Ao contrário dele, que vai se livrar de uma causa para não se ver aborrecido, eu não sou ele. Não clame a mim como tu clama a ele. Não espere por mim como tu espera de si mesmo. Não me peça para passar por uma prova, não me peça para namorar com alguém, não me peça para casar-se com alguém, e não me peça nada na perspectiva de como você pede para as pessoas. Eu não sou ele, eu não ajo como ele, e eu não respondo como ele. Eu não sou esse juiz. E quando Jesus fala nesses termos, ele diz assim, que vai depressa resolver o caso daqueles que são os escolhidos de Deus. Olha que coisa linda. Por mais que pareça demorado, Deus está agindo no máximo da velocidade daquilo que você pediu, ou daquilo que você precisa, na verdade. E qual é o problema? O problema é que, em geral, como a gente se relaciona mais com as pessoas desse mundo do que com o próprio Deus, em geral, a gente tende a pensar que Deus vai responder como as pessoas desse mundo. E o problema mais sério é que isso vai gerando frustração. O nosso coração, ele começa a clamar a Deus e fala, Senhor, resolve a minha causa. Senhor, me ajuda. Quem já orou, gente? Vamos ser sinceros e como eu não vou me delongar, faça um aceno com a sua mão. Quem já orou pela conversão de um familiar e ela não veio? Cara, parece que Deus não vai converter nunca aquela pessoa. E parece que você está orando em vão, não é verdade? Mas Deus não é o juiz da parábola. Deus não somente não é o juiz, como ele diz que se apressa em resolver o problema dos filhos dele. Que pai bom. Ele fala, vosso pai, em algumas versões tem na Bíblia, vosso pai. Vosso pai está muito preocupado com você. E me perturba quando... E eu já passei por isso, irmãos. Eu orei a Deus, pedi a Deus, clamei ao Senhor. Eu me lembro até que foi por uma pessoa que não está mais aqui em nossa congregação. Uma pessoa jovem, como alguns jovens com quem eu ando, e eu me lembro que eu orei 6 meses por aquela pessoa. Eu nunca tinha orado tanto por alguém. 6 meses. Deus traz de volta. Deus traz de volta. Deus traz de volta. Deus não trouxe. Irmãos, os irmãos acreditam que depois daquela oração eu diminuí a minha oração de uma forma coletiva? Eu diminuí, isso foi há 2 anos atrás, eu diminuí a quantidade de tempo que eu gastava em oração. E sabe o que aconteceu? Olha, eu não sei se isso vai identificar-se com você. Como eu orei e, na minha opinião, Deus não fez, eu diminuí a quantidade de oração. E eu não sei se isso acontece com você, mas eu também diminuí a quantidade de Bíblia. E eu diminuí a quantidade de oração e Bíblia. Eu comecei a orar menos e dar menos crédito ao que a oração podia fazer. Só que parece que isso não para por aí. Sabe por que Jesus falou que no fim do tempo, nos tempos, muitas pessoas vão perder a fé? Olha a trajetória do que eu vou te falar que aconteceu comigo. Eu diminuí a oração e eu diminuí a Bíblia. E aí, eu comecei a me ver numa situação que eu nunca tinha me visto. Eu comecei a me ver numa situação de alguém que começou, eu me lembro há 2 anos atrás, eu comecei a rejeitar. André, você quer pregar? Não, e eu sempre gostei de pregar, eu amo pregar. Não. Chama outra pessoa. Gente, eu não tinha motivo para negar aquela oferta de servir ao Senhor, vocês estão entendendo? Mas eu fiz porque eu falei, pregar, posso pregar, outro prega, Deus usa outro. E eu lembro que eu comecei a me sentar em alguns lugares onde eu podia olhar a pregação dos outros e criticá-la. Cara, era a pregação que eu devia estar pregando, porque a pessoa me chamou, você está entendendo isso? Mas eu estava lá e falei assim, se eu estivesse lá, fazia melhor. E o pior disso tudo, e eu não tenho problema nenhum de contar pecado, porque eu acho que aí você se encontra mais comigo do que quando eu conto vitória, mas eu não parei nisso. Depois que algumas pessoas começaram a falar comigo assim, André, isso foi há 2 anos atrás, irmão. Você está irritado essa semana? Não estou irritado não. Era quase que dizer, não estou irritado. Não estou irritado não. Estou bem sim. E sabe o que aconteceu? Quando alguém falava assim,
Deus te ama. Eu dava um sorrisinho cínico e falava, amém. Sabe por que o que segue é frieza espiritual? O que segue não é somente o fato de que eu vou parar de ler e orar. É porque eu vou vir para cá como um cínico. E cinicamente eu dei o sorriso. E quando alguém falava que Deus age na oração? Na tua, quase que eu dizia. Na minha, não. E aí o que aconteceu, irmãos? Sabe pecados que você venceu? Eu também tinha. E eles voltaram a acontecer. Porque depois do cinismo e do esfriamento, vem a flexibilidade moral. E a gente começa a se sentir assim. Desculpa, mas eu vou ser bem franco. Olha como eu me senti em relação a isso. Eu pensei o seguinte, se Deus não está aqui para me ajudar e para me ouvir, também não está aqui para me punir. E aí eu comecei a flexibilizar bases morais simples. Para crente tudo é adultério. Não precisa ser adultério não, para ser essa flexibilidade toda não. Pode ser coisas do cotidiano. Eu me lembro até, e aqueles que estão aqui vão lembrar com mais precisão, eu fui pregar na igreja do Nazareno em Mesquita e eu confessei um pecado do púlpito. Tamanha é a minha doideira. Lá tá lindo, né? Lembra disso, né? Sabe por quê, irmãos? Porque a frustração com Deus vai gerar. Primeiro eu vou deixar de orar menos, eu vou orar menos, eu vou ler menos, depois eu vou me esfriar um pouquinho, depois de me esfriar um pouquinho vou me tornar um pouco mais cínico e criticista, e depois de cínico e criticista, eu flexibilizo para bases morais. Porque como disse, e parafraseio um pregador que gosta, se Deus não está lá para me ouvir, também não está lá para me punir. E sabe, irmãos, se não fosse a mão do Senhor, eu não estava aqui de volta. Porque quem já passou por isso? Eu estou sozinho, eu estou dentro? Deixa eu ver, tem mais uma... Poxa, tem gente pecadora aqui. E sabe o que aconteceu? Eu ouvi uma palestra, uma pregação, de que eu não deveria me fazer de coitado. De que eu era pecador, sim. Mas se eu parasse de orar e ler a Bíblia, de verdade, eu não ia só ferrar comigo, eu ia ferrar com muita gente. Porque muita gente estava sendo alimentada por aquilo que era a minha fé. Não no sentido de Deus e pessoas, mas no sentido assim, de que você, quando é um líder, você orienta outras pessoas. Então, irmãos, Deus me humilhou, pregações aqui me humilharam, a mão de Deus, ouvi palestras que eu gosto de ouvir na internet, sabe, o Senhor me constrangeu, até poder falar isso para os irmãos hoje, de que a ideia errada que nós temos de Deus é a ideia errada que eu tenho de resposta de oração, é a ideia errada que eu tenho de como ler a Bíblia, é a ideia errada de que eu tenho de esperar em Deus. Já dizia uma banda que eu gosto muito, esperar é caminhar. E eu não sei se você se identificou com essa palavra, mas quando Jesus disse, será que quando o Filho do Homem voltar ele achará fé na terra? Irmãos, geralmente quando eu começo a falar com alguém que se derrama em lágrimas, como hoje um amigo se derramou em lágrimas na tarde na minha casa agora, e ele veio me visitar e ele se derramou em lágrimas, e eu falei, amigo, o que houve a ele? Eu estou parando de orar, de ler a Bíblia, e meus pecados se tornam recorrentes. E é incrível como é fácil não achar fé na terra, e é fácil não achar fé dentro dos nossos corações. E Jesus adverte que no fim dos tempos, isso vai se multiplicar. Eu não sei se você se identificou com o que eu te passei aqui de forma pessoal. Alguns acenaram com a cabeça que sim, e como nos conhecemos, acredito que não precisamos nos podar tanto em relação à nossa própria sinceridade, né? Mas eu advirto os irmãos, não vale a pena. Não só não vale a pena, como se o Filho do Homem voltasse hoje, após você ter ouvido essa história, será que você se comportaria da mesma forma? E se o Filho do Homem voltasse amanhã, será que você ia hoje parar de pensar e agir dessa forma e falar assim, Deus, não importa o que o Senhor faça ou não faça, eu vou continuar orando. E Jesus diz o seguinte, de que devemos, olha o verso 1, sobre o dever, quase obrigação, de orar sempre. E não desfalecer, não importa o resultado. Isso é muito sério, muito forte. E nesses 10 minutos, irmãos, que eu ainda vou caminhar com os irmãos, eu queria que os irmãos pudessem olhar para alguns pedacinhos aqui, porque fala no verso 23 da página do capítulo 17, verso 23, de que no fim dos tempos muitos dirão, Jesus está aqui, Jesus está lá. Verso 23 do capítulo 17. Também mais à frente diz que assim como nos tempos de Noé, as pessoas vão se casar e se dar em casamento.
e ninguém vai se importar mais em orar e ler Bíblia. Você está entendendo? É como se fosse assim, estamos vivendo o dia a dia, não importa, vamos continuar, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos continuar. E ninguém vai se importar. E também diz que assim como a mulher de Ló olhou para trás, dá uma olhada aqui no verso 28 do capítulo 17, ela olhou para trás, e no original grego, ela não olhou para trás, ela ficou para trás. No original grego, a Bíblia não está escrita ela olhou, está escrita ela ficou. Ela olhou para trás ou ficou para trás, não importa, mas que no grego tá, ela olhou, ficou, isso me mexe muito, foi o fato de que talvez Ló estivesse muito bem estabelecido dentro das suas propriedades, e ela não quisesse se desgarrar daquilo que ficou para trás. Irmãos, talvez você já esteja naquele estágio final, onde eu te contei aqui, de ter parado de orar, de ler Bíblia, tornar-se criticista, cínico, e agora você já esteja olhando para trás. Você sabe o que é olhar para trás? É olhar para o pecado e dizer, acho que rola, eu acho que dá, porque essa é a sensação que a gente tem quando parece que Deus não está respondendo às nossas orações, mas Deus está. E eu creio que essa noite mesmo, isso já é resposta de oração para alguma vida aqui. Eu creio realmente que se Deus é quem nós estamos falando aqui juntos, eu tenho certeza que existem pessoas aqui que deixaram de orar, deixaram de ler Bíblia, ou então estão num estágio pior, que como eu, flexibilizaram princípios e começaram a pecar de novo. Eu peço ao Senhor que a gente possa olhar um para o outro agora como indignos diante de um Deus tão maravilhoso, mas ao mesmo tempo que olhamos um ao outro como indignos, olhamos um ao outro e dizemos, precisamos orar, independente do que Ele vai fazer, precisamos orar. Esse é o nosso dever. Tem gente que deixa de orar porque Deus não responde, assim como eu te falei, né? E hoje em dia, isso está mais fácil para mim, quando eu passo por sofrimento. Hoje o sofrimento para mim não gera reclamações, mas isso tudo começa numa oração muito simples. A oração começa assim, poxa Deus, tá vendo? Não, Senhor, eu não quero com isso te atacar, Deus, pelo amor de Deus, Deus. Eu não quero com isso dizer que o Senhor está errado, quando na verdade eu estou dizendo. Só que o Senhor não está vendo, quando eu digo para alguém, não está vendo, é porque eu digo que essa pessoa não está vendo. Quando eu digo, Deus, eu estou sofrendo, o Senhor não está percebendo, é que eu estou dizendo que essa pessoa não está percebendo. E daí começam a surgir os burburinhos de Satanás e as facilitações do próprio diabo, que nos oferece o escape do deserto, certo? Ó, você não vai morrer, se joga aí, rapaz. Teus anjos vão dar conta. Ou então, ó, se prostra, me adora, porque tu vai ter tudo nesse mundo. Ou então, tá com fome? Tem um pãozinho aqui que você mesmo pode fazer. Posso te dizer uma coisa? Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele foi em tudo provado. E certamente, se você parou de orar, se você parou de ler a Bíblia, assim como nosso irmão Ronaldo disse, a oração nos torna sensíveis. Nos torna não só pessoas mais ligadas em Deus, mas sensíveis a tudo ao nosso redor. Pessoas que param de orar, param de se tornar sensíveis a tudo. E depois o cinismo, ceticismo, criticismo, incredulidade e logo depois, flexibilização de valores morais, é mole, é tranquilo, isso vai acontecer, não tenha dúvida. Muita gente vai por esse caminho e Jesus está dizendo que no fim dos tempos, a maior parte das pessoas vai por esse caminho e eu e você, eu acho que a gente não quer ser essa pessoa. Eu creio veementemente que Deus está falando com a gente de forma direta, ó, você precisa orar, porque se você não orar, vai ser uma das pessoas que eu não vou encontrar com fé nessa terra. Amém? Amém. E parece, aos nossos olhos, que Deus está, de alguma forma, tentando nos seccionar. Tipo assim, pô, se Deus é Deus, por que Ele não dá logo? Se Deus é Deus, por que Ele não faz logo? Tá doendo, tá difícil, estou sofrendo afronta, humilhação, estou sofrendo tentação. Tá difícil, Deus. Dá logo. E Deus está dizendo o seguinte, no capítulo 18, no verso 8, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Isso já demonstra que a justiça de Deus não é a nossa justiça. O nosso padrão de justiça e você já deve ter ouvido esse discurso dos seus pais, talvez, Deus castiga. Já viu isso? Sim ou não? Faz isso não que Deus castiga. Isso é o nosso conceito. Porque se você pegar o Novo Testamento, não diz que Deus castiga. Diz que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Se a gente fala isso para uma criança, não faz isso não que Deus castiga, na verdade a gente está querendo coagir ela e dizer o seguinte, como eu não tenho força suficiente para te ensinar, Deus castiga. A gente aplica o senso de justiça errado e inadequado.
Deus disciplina a quem Ele ama. A gente já cresce com o juízo errado de Deus, desde pequeno. Já ouviu Deus castiga? Já ouviu? Irmão, se Deus castigasse e aparecer como se fosse um capataz desses de escravidão, dando surra nos outros. Deus disciplina a quem ama. E se estivermos hoje debaixo da disciplina de Deus, é porque somos amados por Deus. Às vezes eu não entendo o que Deus faz. Hoje mesmo eu estava sem entender muitas coisas que Deus faz. Mas grava essa frase que eu ouvi de um pregador que eu gosto muito, e eu ouvi hoje de manhã e incluí ela na mensagem, ouvi numa mensagem. Se você entender tudo o que Deus faz, você não tem um Deus, você tem um ídolo. Deus não vai explicar tudo. Ele também não vai dizer quando é e quando vai ser, e nem de que modo vai ser. Porque se um dia Deus parar para te explicar tudo, e sentar contigo e te dar todas as satisfações, isso não é um Deus que você cultua um ídolo. Deus está acima de nós. Deus pensa naquilo que nós não pensamos e age de modo que não... Às vezes, é muito louco isso. Às vezes, eu penso... Às vezes, Deus age de um modo que eu não entendo. Às vezes, outras vezes, Deus age de um modo que eu não agiria. E faz coisas que eu não faria. E muitas vezes eu fico pensando, como pode Deus agir daquela forma? Não é possível. Mas aí eu estou olhando com os olhos da minha espiritualidade tão limitada. E Deus está agindo. Está agindo agora. Sabe aquilo que você orou? Está agindo agora. Está agindo agora. Só que Ele não tem obrigação de justiça humana de cumprir aquilo que você acha ou que eu acho que deva ser o tempo. O tempo de Deus. Como isso dói falar de tempo de Deus. E, para completar, eu gostaria que a gente pudesse pensar que em Mateus 23, verso 37, você não precisa abrir, se você quiser referenciar, apenas guardar. Em Mateus 23, verso 37, Jesus fala algo que nos faz lembrar esse Deus, não o juiz, esse juiz, mas esse Deus. Ele fala assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar, como uma galinha, junto os pintinhos embaixo da asa. Olha, é desse Deus. Sabe, se você não está conseguindo estar perto de Deus, não falta Deus nesse lugar. Falta você olhar e falar, Senhor, me ajunta do jeito que o Senhor achar que é se ajuntar. Me abraça do jeito que o Senhor achar que é abraço. Me disciplina do jeito que o Senhor achar que é disciplina. Me ama do jeito que o Senhor achar que é amor. E me ensina do jeito que o Senhor achar que eu devo aprender. Aí, se nós caminharmos assim, é bem capaz de que se Jesus voltar e estivermos juntos aqui em outro culto jovem, Ele achar fé aqui nesse grupo. Ele vai achar gente que de alguma forma se deixou ou se permitiu, como Ele queria com Jerusalém. Jesus olhando Jerusalém falando, quantas vezes eu quis te ajudar, vocês clamaram a mim, mas também clamaram a Baal, mas também desvalorizaram seus próprios princípios, mas também começaram a se prostituir. Vocês clamaram por um tempo, mas pararam. Quem tem clamado por algo? Levante a mão, por favor. Não precisa participar se não tem clamado por nada. Irmãos, depressa o Senhor quer resolver isso. Mas do modo dele. Não como o juiz, que não tem compromisso algum com a justiça. Você percebeu que esse juiz não tem nenhum compromisso com a justiça? Quem percebeu isso? Ele não está nem aí para o que é certo. Esse juiz só quer resolver o seguinte, essa mulher me importuna, mas eu não me importo. Em Hebreus diz que devemos importunar o trono da graça. Essa noite importune Deus. Essa noite volte a ter uma atitude de oração, onde você possa ter certeza absoluta de que resultados não são termômetros de oração, de que resultados e nem circunstâncias podem ser algo que faça com que você se torne um cínico diante de Deus. Eu já me tornei cínico diante de Deus mais vezes do que Deus merecia, porque Ele não merecia nenhuma. Mas eu me tornei cínico diante de Deus muitas vezes, quando cantava sem abrir a boca. Às vezes, irmãos, eu me lembro de várias vezes onde eu não cantei um louvor, porque eu estava tão mais triste com o que eu não conseguia, e eu estava triste e continuava assim, sabe, apático na hora do louvor. E eu percebi que eu estava perdendo um momento de louvar. Eu já estive em momentos onde eu estava tão triste que eu não consegui chegar até aqui e me dobrar na oração do altar domingo. E eu acho que eu perdi a chance de orar mais uma vez. Portanto, irmãos, essa noite
e falo com o coração aberto, como um pecador falando a gente muito melhor que eu. Eu falo de coração, irmãos. Vamos voltar a ter uma vida de oração, para que não nos tornemos frios, cínicos, criticistas e gente que daqui a pouco está tão longe de Deus, tão longe, que só o critica. Amém? Do jeito que você quiser, pastor, eu posso orar? Do jeito que você quiser, com a sua oração, com a minha, aqui, aí, eu não especifico, não sei o que Deus falou, de repente Ele falou para tu vir aqui, de repente Ele falou para tu ficar aí. A única coisa que eu peço é que você não perca a oportunidade essa noite de falar com o Espírito Santo. E não perca a oportunidade essa noite de orar. Orar por uma vida de oração. Orar por uma vida onde Deus não tem de saber, Deus não tem de decifrar todos os mistérios que você quer que Ele diga. Deus é misterioso muitas vezes. Que essa noite seja uma noite de mistério, como diriam os irmãos pentecostais, uma noite de mistério. Uma noite onde a gente vai olhar e falar assim, eu não entendo isso não. Mistério. Eu não entendo porque que Deus está, de repente, falando com ele na parte da oração e falando com ele na parte da insensibilidade. Mistério. E eu não entendo porque que o Ronaldo também escolheu um texto que concorda com o meu. Mistério. Vamos orar em mistério, com um Deus que responde ao culto no seu coração essa noite. Senhor, eu não me sinto e nem me acho digno de fazer qualquer oração em nome de meus irmãos. Porque Deus, as lutas que o meu coração passa, são lutas que às vezes, Senhor, me fazem me tornar indigno de estar pregando. Mas eu creio que a Tua dignidade possa se sobrepor à nossa essa noite. Eu creio que o sangue de Jesus Cristo possa se sobrepor a qualquer tipo de imundícia ou pecado essa noite. Eu creio, Senhor, junto com os meus irmãos, que nós possamos estar tão cheios do Espírito Santo, na certeza de que o Senhor falou conosco, que possamos esquecer, Senhor, verdadeiramente esquecer, lançar longe qualquer obstáculo essa noite que nos impeça de orar. Qualquer celular ligado, qualquer conversa paralela, tudo pode nessa noite, Senhor, ser afastado e possamos, para que a gente possa se jogar e dizer, Deus, me ajuda. Estou tão frio. Deus, me ajuda. Tem me tornado cínico e incrédulo. Deus, me ajuda. Deus, nos ajuda. Pai, o Senhor não é o juiz da parábola. O Senhor não faz porque pedimos. O Senhor não faz porque nós importunamos. O Senhor faz porque Teu nome é justiça. O Senhor faz porque Teu nome é amor. O Senhor é amor e é justiça. E essa noite, Pai, julga a nossa causa, não para fazer ou não fazer, mas julga a nossa causa de pedirmos, Deus, queremos orar mais. Deus, precisamos orar mais. Estamos diante de Ti essa noite para dizer o quanto nós não queremos ser aqueles que no fim das contas ficarão sem fé nos últimos dias. Senhor, que nem eu nem meus irmãos sejamos aqueles, Senhor, que no último dia vão ser encontrados sem fé nessa terra. Em nome de Jesus, Pai, creio que ninguém tem dignidade aqui, Senhor, para apontar dedo, mas todos têm indignidade para dizer, Senhor, me perdoe, Senhor, me ajude, Senhor, limpa meu coração, Senhor, me ajude. Que essa noite, Deus, a nossa vida de oração seja revista, que a nossa vida de oração seja reavaliada, que se alguém aqui valorizou princípios, mas lá atrás começou deixando de ler a Bíblia e deixando de orar, Senhor, que também essa pessoa possa ser alcançada pelo Teu doce Espírito. E que essa noite tenhamos certeza absoluta de que o Senhor nos ouve e que depressa quer nos ajudar. Obrigado, Senhor, por cada vida que pode vir até aqui hoje. Obrigado por cada um que está abrindo o coração para o Teu nome e deixando entrar aquilo que sopra onde quer, que é o Teu Espírito. Sopra aqui de noite, sopra amanhã de manhã, sopra amanhã de noite, sopra a semana inteira nos nossos corações e nos leva para onde o Senhor quer, para pregar aquilo que o Senhor quer, para viver aquilo que o Senhor quer, para viver a boa nova, Senhor. Tem misericórdia de nós, da nossa incredulidade, do nosso cinismo, do nosso ceticismo, das nossas tristezas que nos alarmam tanto, que nos fazem pensar em parar. Perdoa-nos porque o Senhor merece gente melhor.
nos ajuda não somente a orar mais, mas incentivar a outros, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus.